Fala galera, aqui é o Guarda e hoje nós vamos debater sobre o canibalismo sexual. Como a mulher consegue sugar sua força, sua energia vital, seu vigor, sua disposição. Como se abster de um relacionamento pode se transformar em alguém muito melhor, muito mais produtivo e muito mais bem sucedido. Abordaremos esses temas hoje. Angels will carry me back home. O vídeo de hoje é uma colaboração do Pensador Selvagem, que traduziu um texto do youtuber gringo Soul Immortal. Então eu vou dar a minha análise desse tópico e deixar na descrição os links para o canal dos dois, dê uma conferida lá. Como todos vocês já devem saber, o sexo é a força motriz que move o mundo. E o sexo não se trata apenas de prazer, ele se trata de poder. Então a maioria dos caras que estão na prisão, ou eles mataram, roubaram, traficaram para conquistar uma mulher, ou para manter a mulher deles, ou para se vingar. Então na prática a sociedade girou em torno do sexo desde a sua concepção até hoje. E o problema dos homens, nós, quando jovens, é que somos atraídos pelo sexo com muitos estímulos da TV, estímulos da internet, estímulos dos amigos, da família, só que nunca fomos ensinados a como lidar com isso, como ter um escape, como não ser enganado, como não ser levado pela essa vontade, por esse instinto. E temos alguns exemplos na história de homens que utilizaram dessa força, dessa energia sexual para se engrandecer e não para engrandecer uma mulher por aí, que são exemplos o Nikola Tesla, o Isaac Newton e o George Washington Carver. E esses três homens tinham uma coisa em comum, eles escolheram a grandeza em vez do prazer sexual. Eu não sou adepto do NoFap e nem estou dizendo que esse é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é falar como o canibalismo sexual te suga e tira sua energia e principalmente o seu tempo correndo atrás de mulher, correndo atrás de se engrandecer, correndo atrás de engrandecer, de enriquecer para agradar a mulher, atrás de mulher o tempo todo. E é esse o tópico que eu quero abordar aqui e eu quero quebrar com vocês. No caso do Tesla, ele já seguia a sigla mesmo antes de ninguém falar sobre isso. Ele percebia que o casamento era um caminho sem volta, todo mundo que ia por esse rumo tinha uma vida ou infeliz, ou não conseguia se dedicar ao trabalho, não conseguia inventar nada, e ele mesmo saiu do jogo. Ele escolheu a grandeza intelectual. E ele foi tão grandioso para aquela época que até hoje ele é referência na nossa sociedade. E o Tesla, ele dizia que na época as mulheres estavam tentando muito ser parecidas com os homens. As mulheres queriam ter carreira, elas queriam votar, elas queriam se empoderar, e para ele dizia que elas estavam muito parecidas com homens. E esse é um fato interessante que eu vou falar agora. As mulheres estavam tão parecidas com os homens que para ele não fazia sentido, porque ao ver do Tesla, a mulher deveria engrandecer o homem e não ser igual a ele. Tirando a parte biológica, o comportamento da mulher estava muito semelhante ao do homem, e para ele não era interessante, isso não agregava ele, por mais que ele tivesse tentado ter alguns relacionamentos. Então eu imagino o que o Tesla ia pensar das mulheres de hoje, hein? Cara, ele ia tomar um choque, um susto se ele tivesse na nossa realidade. E como toda sociedade onde o homem é blue pill, as pessoas que viam o Tesla achavam que ele era um idiota. A gente lembra de quem foi o Tesla e não lembramos de mais ninguém da época dele, saca? Então ele escolheu a grandeza. Da mesma forma, Isaac Newton, físico, matemático, filósofo, criou as leis de Newton. E o caso mais emblemático é do George Washington Carver, que ele sempre se portou um pouco mais fragilizado, era estilo um sojado, ele falava mais fino, ele era um pouco mais na dele, ele tinha uma voz um pouco mais aguda, e depois descobriu-se que ele foi castrado quando criança. Então ele tinha as vontades sexuais, ele tinha os desejos, mas pelo fato de ele não poder fazer sexo, ele teve que canalizar toda essa força espiritual, emocional, mental para outras coisas. E é isso que chamam de transmutação sexual. Você transforma a sua energia sexual em produtividade, em força, em energia. Mas vejam bem, eu não estou defendendo o NoFap ou nada do tipo, até porque o homem precisa se aliviar e eu já salvei meu emprego várias vezes com um FAP. Então eu não estou falando do NoFap. O que eu abordo nesse vídeo e o que é abordado pelos vídeos originais e pelo Pensador Selvagem é que o seu tempo é valioso demais para ficar o tempo todo correndo atrás de mulher. A sua energia, a sua mente, o seu foco, a sua cabeça, ela tem um potencial infinito e você vai reduzir tudo aquilo a ganhar dinheiro e sair pra balada atrás de mulher. É esse problema que você tem que pegar e tirar de você agora. A transmutação sexual é pegar aquela energia que você usa no seu todo como um homem, aquela energia que te impulsiona a correr atrás de mulher, entrar pro Tinder,
a ir pra uma balada, ficar a noite sem dormir, encher a cara, mesmo com essas coisas não te divertindo, é pegar toda essa energia e transmutar, redirecionar ela para uma área mais benéfica. E por isso que um relacionamento casual não é a resposta. Você continua desprendendo a tua energia sexual, a tua força mental para correr atrás de mulher, para tentar agradar a mulherada. E o Napoleão Hill já dizia, cara, se o homem gastasse metade do tempo que ele usa para correr atrás de mulher, ele jamais conheceria a pobreza, porque a gente deve pensar em mulher, cara, quase metade do nosso tempo. Talvez mais, depende da pessoa. Então, isso é a primeira coisa que tem que tirar da cabeça. Não, o sexo não é tão importante, o sexo é uma coisa superestimada. Quando você tá com seus 14, 15 anos é difícil. Mas com o passar do tempo você vai vendo que as pessoas não dão o mesmo valor que você dá a isso, principalmente as mulheres que têm diversos parceiros, então pra elas é só mais um. Por isso que elas vão passar do tempo, ela fica com aquela bitch face, aquela cara de garota de programa, digamos assim, aquela cara que, nossa, só mais um entrando, entende? Ela fica com aquele rosto de que pra ela não faz mais tanta diferença quem é o cara que tá com ela. Já conheci mulheres que falavam que realmente pra elas não fazia diferença. Se fosse apenas um corpo quente do lado dela, tanto faz de quem seja. Então, na prática, o relacionamento casual não seria a resposta. Então, o que isso significa? Significa que a razão para você estar nesse trabalho ruim, para você não dar esse pé inicial e conseguir um emprego melhor, para você não abrir o seu canal no YouTube, para você não começar o seu livro, para você não correr atrás do estúdio e gravar sua música, é porque você está desperdiçando a sua energia sexual, a sua energia pessoal, sua mente, seu tempo, correndo atrás de mulher, cara. Entenda, tudo que a gente quer criar nesse mundo é baseado na nossa energia criativa. E nós estamos desperdiçando nossa energia, nossa capacidade criativa, desperdiçando com estranhas. Por isso, nesses momentos, eu entendo o pessoal das waifus, mesmo que não seja meu estilo. Se é pra ser um relacionamento casual, com uma pessoa que nem se importa com você, se você é um humano ou não, ou quem você é, qual diferença faria se fosse com um boneco, se fosse com a sua mão, se fosse sozinho? Nenhuma. A única diferença é que você corre menos riscos, né? Ficando no FEP ou ficando nas wife. E ainda tem gente que vem recomendar para você correr atrás da mulher exceção, da conservadorazinha, da unicórnio. Cara, se essas mulheres existirem, são muito poucas para todos nós. E nós, talvez, não consigamos suprir a hipergamia delas. Talvez a gente nunca consiga ser rico, bonito, forte, destacado o suficiente para pegar uma mulher destacada. Então não adianta correr atrás dos 5% das mulheres boas, sendo que você não vai conseguir ser o 1%, o 0,5% que elas querem, porque a exigência delas vai ser estratosférica. Então nunca deixe que estranhos, principalmente estranhas, fartem-se do seu trabalho e enriqueçam as suas custas. E aqui que entra a parte do canibalismo sexual. O que é o canibalismo sexual? As mulheres claramente querem um homem por sua energia. Os homens atuais sofreram uma lavagem cerebral para achar que nós que somos abusadores, exploradores, e que nós temos o desejo sexual e que nós estamos nos aproveitando do prazer sexual da mulher, e isso é uma mentira, porque elas querem isso, elas desejam isso. Tem aquele grupo das mulheres que abertamente quer o cara pelo dinheiro, pelos carros, mas não é um grupo tão grande assim. Só que daí vocês vão pensar, nossa, eu tô defendendo a mulherada? Não, nunca. É porque elas querem o desejo, o poder, a conquista do homem de forma indireta, através do canibalismo sexual. E essas sim são a maioria das mulheres. Não as golpistas, aquelas que já vêm pensando em meter uma barriga de aluguel com um jogador de futebol. Mas só que as mulheres normais, essas sim fazem o canibalismo sexual. Aquele homem que se dedicou, aquele que batalhou, que se fortaleceu, que se engrandeceu, que se empoderou para conseguir essas coisas. Porque significa que esse cara consegue ser melhor, o cara consegue produzir riqueza, o cara consegue se destacar, o cara consegue ser socialmente aceito. Então é algo instintivo para a mulher. Ela vê o cara destacado, ela não quer simplesmente roubar o status dele, ela quer estar perto do cara para absorver através desse canibalismo sexual essa energia que fez ele chegar até ali. Se a mulher tá com um cara rico, ela automaticamente se torna rica. Se a mulher tá com um bandido, ela se torna uma mulher poderosa. Se ela tá com um juiz, com um policial federal, algo do tipo, ela se torna uma autoridade. E ela se sente autoridade canibalizando essa energia sexual do homem. Tudo bem. Se acabar o relacionamento, ela vai voltar pro estado natural dela. Totalmente debilitada, porque ela vai ficar com a expectativa lá em cima, né? Não interessa com quantos anos e se a aparência física dela decaiu muito. Só que ela canibalizou esses homens, canibalizou as conquistas, a força deles de correr atrás. Esse é o canibalismo sexual. Porque você pode perceber, a maioria das mulheres não querem necessariamente seus bens. Elas estão querendo sugar a sua energia. As mulheres não necessariamente gostam de um carro veloz, um carro possante. São só algumas.
Algumas conquistas dos homens, as mulheres não se interessam. Algum status político, algo do tipo, elas não se interessam pela política em si. Elas se interessam pela força por trás dessa conquista, o que o homem precisou fazer para chegar naquilo. Então os americanos chamam de gold diggers, aquela mulher que quer roubar teus bens. Seria a caçadora de ouro, né? A caçadora de recompensas. Mas o certo seriam soul diggers, as usurpadoras, caçadoras de almas. Então a maioria das mulheres não são golpistas gold diggers, a maioria das mulheres são soul diggers, elas são sugadores de alma, elas sugam a força motriz do cara, ela se interessa pelo carrão porque ela sabe o tamanho do trabalho, esforço e dinheiro que o cara vai precisar conquistar para ter o carrão. Ela se interessa pelo político porque ela sabe o tamanho do trabalho, do esforço e todo o jogo político e social que o cara teve que fazer para chegar lá. Então não é necessariamente que a mulher vai te roubar o teu dinheiro na fonte, mas ela vai roubar a sua energia, isso com certeza. Pois a energia, como diria o Isaac Newton, ela não pode ser destruída, ela pode ser apenas transformada ou transferida. Então, de fato, você transfere a sua energia para a mulher se torna mais você, canibalizando a sua energia, vampirizando você como um todo. Então, se você pegar uma mulher sem doutrinação no seu estado mais natural, mulheres são cultivadoras. Se você der alguns ingredientes para ela, ela vai fazer um bolo. Se você der para ela algumas sementes, ela vai plantar. Se você tiver uma relação sexual com ela, ela em 9 meses vai te dar um bebê. Então ela ampara o homem, fortalece o homem para que ele possa crescer. E esse seria o papel da mulher até bíblico. Ela deveria estar ao seu lado para engrandecer as suas melhores qualidades. Então por isso, antes de uma mulher e um homem entrar em um relacionamento, o homem precisaria ter a condição financeira adequada, estabilizada, e a mulher precisaria ter a mentalidade correta. Só dessa forma, os dois conseguiriam ter uma relação saudável. O homem engrandecendo e a mulher apoiando ele, incentivando e dando força. E até você pode se amparar na Bíblia, que diz que o homem e a mulher têm que se juntar como um só. Mas a ciência também fala a mesma coisa. É como se fossem duas ondas que se movimentam juntas numa frequência parecida. E de tanto as ondas se movimentarem juntas, elas se tornam uma onda só mais forte. E na ciência, essa teoria das ondas se movimentando juntamente seria chamada de interferência construtiva. Então, na prática, qual seria a finalidade de você ter um casamento, um relacionamento, uma esposa? Fora a parte de ter filhos e procriação, seria um amplificador para sua vida. Você tem todo aquele teu amor, toda aquela tua dedicação, você deposita na mulher e ela te devolve aquilo, te transformando em quase alguém sobre-humano, te dando forças, te dando determinação, motivação. O problema é que isso não acontece mais. E seria muita irresponsabilidade minha incentivar vocês a tentarem viver essa relação, sendo que as mulheres não têm mais esse pensamento há 200 anos, se for pensar em Tesla, em Isaac Newton. O George Washington Carver, ele é o pai da engenharia bioquímica, e ele só chegou ao ponto de se destacar tanto porque ele pegou toda a sua energia sexual, toda a sua energia criativa e depositou na engenharia bioquímica. Provavelmente ele não teria conquistado o que ele conquistou se ele desperdiçasse a energia criativa dele correndo atrás de relacionamentos. Porque o próprio Tesla dizia qual que é a vantagem de um homem entrar em relacionamento com alguém que é quase um homem, que tem um pensamento semelhante. A única diferença seria biológica, mas depois que o sexo acaba, o homem precisa conversar, o homem precisa de apoio, o homem precisa voltar pro trabalho, porque senão é só o cara meter um FEP e já era, e voltar numa boa, porque ele não vai ter o que ele precisa vindo de uma pessoa atual. Isso são provas claras do porquê o nosso mundo está desmoronando. E eu não falo que os homens têm que ser abstinentes, apenas cautelosos. Então é por isso que eu digo para você não dar sua energia sexual para uma mulher qualquer, uma maltrapilha. E você vê muitas mulheres vulgares, maltrapilhas por aí, que só oferecem sexo e ao longo do tempo ela consegue até um casamento. E passam ali com seu marido o resto da vida sugando sua energia criativa, sua energia de vida, vampirizando mesmo, canibalismo sexual em cima desse homem. Você só precisa ir a um shopping, a um restaurante e olhar, cara. Você vai ver um monte de homens desses que estão claramente abatidos, cansados, desgastados, com uma mulher ao seu lado. E muitas vezes elas também estão descontentes, porque não é o homem que ela gostaria. Ela queria um shed, um cara mais destacado. Mas às vezes é o que sobra também, porque a mulher já chegou na The Wall, já chegou numa idade muito avançada, onde ela não tem mais tanto poder de barganha. Então ela vai ter que se contentar com o Betinha. E o Betinha vai ser o escravo vampirizado pro resto da vida dessa mulher. E não basta eu, o Pensador Selvagem, Pai Pinduca, Dom Sandro, Viking, não basta nós mais velhos
termos percebido isso e estarmos notando que a sociedade está em ruína. Os mais jovens têm que estar sacando também, a gente tem que ensinar para esse jovem. Então não critique o incel, não critique o seguidor da sigla que é mais jovem, não façam shaming, a esquerda já faz isso com eles. Vamos fazer diferente, pelo menos para a gente conter danos e salvar a vida desses rapazes, porque a sociedade não tem mais como salvar. A mentalidade tá tão deturpada, a mulherada tá tão canibal sexualmente, que elas não conseguem mais voltar para o que eram. Elas já são quase animais. Porque você pode ver que o homem, quando ele vai debater, ele pensa em filosofia, matemática, política, química, física, ele tem um amplo pensamento de debates e de conversas. Agora você vai ver um canal feminino, é tudo sobre sexo, aborto, feminismo, inclusão racial, discussões idiotas, sem censuras, são pensamentos burros, idiotas, bestas. E daí aparece uma conservadorazinha, camaleão, estilo a Débora Barbosa, e os caras vão lá lamber o salto da mulher, porque é uma mulher que fala alguma coisa que não seja só sexo, aborto e gaysice. Por isso eu digo que o futuro depende dos homens decidir como vai ser. A manginice vai fazer os homens terem péssimas escolhas, por isso que a sociedade não tem salvação. Mas a solução, pelo menos para a vida de alguns, vai ter que partir dos homens tampando os ouvidos. Não tentem escutar a mulherada, que mesmo as que nos acompanham aqui nos canais masculinistas, elas não aceitam o que a gente fala. Então imagina uma mulher intoxicada, uma modernete, uma feminista. Jamais você vai atingir elas, porque o instinto delas está tão aflorado que elas já não conseguem mais serem convencidas com palavras. Elas já não são mais seres humanos racionais. É quase como se eu estivesse lidando com um bicho. Isso é a minha visão, não é do Pensador nem do Soul Immortal. Mas eu vejo uma sociedade de pessoas que se comportam como animais, dentro ou fora da cadeia, no meu caso. E eu diria até que fora da cadeia, a agressividade, a maldade, a dissimulação é muito maior. Para vocês verem o nível de descrença que eu tenho na sociedade atual. Então, para concluir, meus amigos, aquele livro, aquela invenção, aquela empresa, aquele trabalho sem fins lucrativos, aquela Lamborghini, tudo isso tá dentro de você, cara. Mas você vai ter que tomar a decisão consciente de passar o resto da tua vida desfrutando do que é bom ou de trocar tudo isso, todo o seu potencial, toda a sua energia vital, toda a sua energia criativa em troca de um sexo imprudente, em vez de você ser uma pessoa grandiosa. Então, caras, não dê toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder em troca de sexo para alguém. Sejam melhores do que a maioria. Valeu, galera, e até mais.